Esse início de trabalho, sou grato a cada elemento da equipe tem muita importância. E cada um tem que lembrar da importância dele. O que faz a pessoa é a dignidade dela, a importância dela, então o valor que ela tem, como ela dedica o tempo dela para o trabalho, como ela dedica o tempo dela para a moradia. E que também nós temos que desenvolver outros valores, para não ser lembrado somente com a manutenção da moradia. Tem outros valores. Então a gente tem que ir observando durante a nossa vida as coisas que a gente vem fazendo e qual é o valor que a gente vem agregando. Então tem muitas funções que é bem interessante, assim, que a gente julga que tem importância, mas o que aconteceu foi que só ajudou a passar o tempo e a pessoa não ficou enriquecida. Então nosso trabalho, a pessoa também tem que ter essa responsabilidade com ela mesma, de ir observando o que ela está fazendo para que ela fique enriquecida. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é A Cruz do Santo Grau. A cruz do Santo Grau é a verdade. Veio com o Filho de Deus e veio com o Filho do Homem. Então nós sabemos assim que existe graduação também entre os seres humanos. A graduação não está conforme a pessoa tem um trabalho, está como ela executa aquele trabalho. Independente do trabalho, como ela dá o brilho. Todas as funções têm muita importância. E nós temos que lembrarmos sempre dos ensinos. Para voltarmos para a pátria do Espírito, nós temos que conhecer o caminho que vamos caminhar. E através da convicção da pessoa, para a pessoa estar convicta, ela tem que ter um conhecimento. A pessoa fala que tem fé, mas a fé é uma fé morta, porque falta o conhecimento. Então nós temos que lembrarmos assim que a primeira coisa é ter o conhecimento. E quando a pessoa tem o conhecimento, ela sabe que ela precisa da força do Espírito Santo. E a força do Espírito Santo é o livro Na Luz da Verdade. Então a pessoa tem que lembrar assim, que o caminho dela precisa de ser pautado com conhecimento. E ela tem que ir verificando se esse conhecimento está correto. Aquela maneira de achar assim que a pessoa se encontra segura, mas ela não tem a convicção. A primeira coisa, a pessoa tem que ir verificando como ela se encontra com o seu corpo físico. E nós temos que ir fazendo a diferença, conhecer os alimentos e desenvolver uma maneira de utilizar os sentidos. E a harmonia que existe é quando existe um desenvolvimento. Então nós sabemos assim que um instrumento, ele faz um som. Só vai ter harmonia quando tiver vários instrumentos. Então, na nossa vida, nós precisamos de conseguir isto. Na nossa moradia, estudando o livro Na Luz da Verdade, de ter vários elementos que também tenham o mesmo propósito, para que nós nos tornemos harmoniosos. Então, a vida, a pessoa tem que lembrar que ela precisa de ter uma harmonia. Cada pessoa tem que lembrar assim, que renascer de novo, como Jesus disse, é conhecendo os ensinos e mudando a maneira que a pessoa tem. O esforço é a vida toda. E aquela condição muito importante assim, antes existia os seguranças que trabalhavam nas empresas, nos prédios, então tinha o relógio de ponto. E então cada lugar daquele ambiente, então tinha uma chave. Então ele ia com o relógio de tempos em tempos naquele lugar, que a chave era fixa, então ele dava corda no relógio com aquela chave. No outro dia era verificado se ele realmente ficou de plantão, na função que ele prontificou a ficar. A segurança que aquela empresa desenvolveu de saber se o segurança se encontrava acordado foi assim. Esse trabalho a gente tem que trazer para dentro da gente, de ir observando se a gente está fazendo uma observação correta com a gente mesmo. Se o que a gente está estudando, se a gente não está armazenando junto com as informações antigas. Porque
tem um ensino que fala assim que tudo terá que se tornar novo. Então não é melhorando o velho. Então normalmente nós temos a facilidade assim de colocar uma informação nova junto com o conceito antigo. Então nós não tiramos o conceito antigo. E para o reino do milênio, a pessoa tem que tornar-se nova. Então se é o reino do milênio, se é o reino da paz, então tudo que tem no momento não serve. Isso é físico, porque se servisse seria então um aproveitamento daquilo que já existe para o reino do milênio. Então não é um aproveitamento, tudo terá que se tornar novo, mas o novo primeiro somos nós. A cruz do Santo Grau. Então ela é a verdade. Ela veio com o Filho de Deus, ela veio com o Filho do homem. E todos dois promanam do Pai. Somente promanar-se do Pai é que porta a cruz da verdade. Então a terra agora se encontra envolta, cirzida pela luz, para que as trevas não saiam. Então a gente vai observando que as profecias vêm realizando, que no final dos tempos todas as coisas ficarão claras e que se a pessoa tem um costume que prejudica a ela ou a outra, também ela é encostada. Então a gente vai observando assim em muitas atividades que se a pessoa é muito descuidada, então naturalmente essa pessoa vai ficando encostada. Então o livro Na Luz da Verdade, ele vem nos possibilitando esta condição da pessoa ir observando como ela se encontra. E ela é que tem que fazer o trabalho de assimilar as informações. E quando uma pessoa assimila uma informação, uma instrução, ela também vai criando dentro dela uma segurança para a fase seguinte na matéria fina. Então essa condição é bem importante, porque o renascer de novo não é depois que a pessoa morreu que ela vai renascer, é agora. É esse trabalho agora de transformar-se, de mudar dentro dela aquilo que ela recebeu. Tornar-se novo é esta condição muito importante. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando que nós fiquemos equilibrados durante a nossa existência, e que nós tenhamos essa condição muito importante de ir observando como nós somos e como é que nós estamos fazendo para que nós tenhamos a capacidade de melhorarmos. Todo um esforço que a pessoa faz, ela tem que lembrar assim, que se ela não fizer esforço nenhum, a vida dela não tem significado. Isso é bem simples assim, é só observar a vida de um conhecido, a vida de um irmão de sangue, a vida de um colega de trabalho, que não deu significado para a vida dele, então a vida fica sem importância. Então a primeira coisa que a pessoa tem que lembrar é que ela se encontra na matéria grosseira e que ela precisa de conhecer o seu corpo de matéria grosseira. E depois ela tem que lembrar assim, que os conceitos que vão degradando, que o sistema que utiliza para a degradação dos conceitos e que nós vamos aceitando através dos tempos, as palavras, as gírias, os conceitos errados, os conceitos de achar que nós somos evoluídos, que nós podemos andar sem vestes, porque somos evoluídos, e ao puro tudo é puro, esse conceito foi degradado. E que nós sabemos assim que aquilo que nós vemos, sempre nós criamos uma imagem, sempre trazemos uma observação, que ao puro é quando a pessoa é evoluída. E com isso a gente vai observando assim que aquele que é cuidadoso, quando a gente o vê, ele já passou. Quando a gente percebe, ele já foi embora, ele já realizou suas funções. Nós não temos a necessidade de manter um contato. O esforço, a pessoa tem que lembrar que é com ela. Esse sistema que utilizam como se fôssemos, que precisamos de relacionar, que precisamos de socializar, a gente vai observando assim, que socializar com quem? Qual é a moradia que tem costume bom? Qual é a moradia que tem
alimentos adequados, que tenha um posicionamento, que tenha um sistema de hierarquia. Nessa moradia, então precisaríamos de relacionar com dessas moradias. E se nós não conhecemos, então nós sabemos assim que a evolução é individual e que tem graduação. A graduação é conhecida como a pessoa executa a função. A pessoa tem que executar a função pela responsabilidade que ela tem. E o brilho que ela vai dar na sua vida é como ela faz com ela mesma. Às vezes, os pais acostumam os filhos de elogiar e agradecer. Mas se o pai observa, se a mãe observa, ninguém agradece pela manutenção do lar. Ninguém agradece por aquela refeição ter sido preparada. Então, esses conceitos assim que trazem, que precisa de agradecer ao filho, que precisa de socializá-lo, se o pai acha que o outro ambiente vai ser melhor para aquele filho, esse pai e essa mãe não se encontravam qualificados para trazer filhos, porque agora o ambiente que eles têm não serve para os filhos, tem que ser outro ambiente. E é bem interessante, porque não trazem os filhos para conviver com eles, porque se eles tivessem costumes bons, maneiras boas, então eles teriam prazer de trazer esses filhos para conviver com eles no seu ambiente de trabalho, na sua vida diária. Então o jeito que esses pais fazem é um jeito que não possibilita uma maneira boa, uma alegria. Então preferem que o filho vá conviver numa outra moradia, com outras pessoas, porque julga então que esses outros são mais qualificados. A cruz do Santo Grau é a cruz da verdade, e a verdade é a palavra. E nós temos que aprender a usar a palavra, temos que aprender a viver de acordo com a verdade. Não é falar a verdade, é viver de acordo com a verdade. Para a pessoa viver de acordo com a verdade, ela tem que conhecer os ensinos. E ela não pode pegar parte dos ensinos. E nós sabemos assim que a nossa capacidade de memorização, de sentir aquilo que é correto, é pequena. Então, quando uma pessoa faz um relato, nós temos que lembrarmos que esse relato que está sendo feito, ele é um ser humano como nós e ele também tem as limitações. Então, esses relatos serão sempre parciais, serão sempre de acordo com aquele que está relatando, conforme ele entendeu, conforme ele viu. E nós não podemos pegar esse relato como se fosse verdadeiro. Então a verdade, ela é íntegra. Então é da nossa responsabilidade vivermos de acordo com a verdade. E se nós vamos viver de acordo com a verdade, então dificilmente vamos ter tempo para relatos. Então, estudar o livro na luz da verdade, a pessoa vai tendo aquela condição muito importante, que é a força do Espírito Santo. Então, quando fala que o Espírito Santo vai atuar na vida da pessoa, é quando ela estuda o livro na luz da verdade. Então, ela recebe a força. E é bom assim, cada um observando que quando a pessoa estuda o livro na luz da verdade, ela vai tendo sabedoria para resolver aquilo que precisa de ser resolvido, e ela vai tendo uma força para voltar no ontem para resolver aquilo que ficou como uma pendência. Então é bem importante a gente ir lembrando de como nós nos encontramos e qual o procedimento que a gente precisa de ter para receber a força do Espírito Santo. E nós sabemos assim que a força, ela existe. E nós sabemos também que a força, ela atua na nossa vida numa condição acima. E que todas as informações e instruções que nós recebemos, nós temos que nos elevarmos para receber aquelas informações. Fica bem fácil assim de observar uma criança no seu nível escolar. O professor transmite as informações e para aquela criança ele dá trabalhos a respeito da informação que ele transmitiu. Dá exercícios, trabalhos, então aquela criança vai dedicar um tempo em cima daquela informação,
consequentemente aquela informação vai ficar impregnada naquela criança. Então aquela criança assimilou aquelas informações que aquele professor necessitava que houvesse uma assimilação. Então, na nossa vida diária, para nós recebermos as informações do livro Na Luz da Verdade, é o mesmo procedimento. Nós temos que nos elevarmos. E essa elevação é bem importante, porque muitas pessoas já perceberam assim que quando estuda, tem uma elevação, compreende um pouco. Depois ela volta para a vida diária, fica como uma vaga lembrança. Para manter aquele nível que possibilita a informação, a clareza, possibilita a força, para que ela resolva aquilo que precisa de ser resolvido, possibilita a maneira de ter o saber, ela tem que continuar estudando o livro Na Luz da Verdade. Ela tem que continuar elevando-se. Então, quando uma pessoa fala que é tudo igual, não está evoluindo, porque se todos os dias é diferente, então não pode ser tudo igual. Todos os dias o sol tem um ângulo diferente do seu nascimento. Então nós, na nossa vida diária, temos que ter este mesmo procedimento. Temos que nos esforçarmos para evoluir, para que a nossa vida seja diferente. Para a vida de uma pessoa ser melhor, ela tem que esforçar todo dia. Então, muitas vezes, uma pessoa fala assim que o alimento que ela ingeriu não fez bem a ela. Mas nós temos a capacidade, assim, de ver o alimento, de cheirar o alimento, de experimentar o alimento, então depois alimentá-lo. Como é que pode, então, o alimento não fazer bem para a pessoa, se ela teve a capacidade de ver tudo antes e não percebeu? Então, com os ensinos é o mesmo procedimento. Nós tínhamos que ver os conceitos que nós recebemos, conforme nós estamos caminhando e conforme nós temos que assimilar as informações do livro Na Luz da Verdade. Então, o livro Na Luz da Verdade, ele é informativo, ele é instrutivo e ele também é de advertência. Não é somente informativo, ele é tudo isso. Então nós tínhamos que fazer uma diferença de quando estudamos aquela mensagem, aquela dissertação, como é que ela está entrando dentro de nós, numa forma de informação, numa forma de ensino, numa forma de advertência. O livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esta condição. Cada espírito humano tem que fazer um trabalho assim, de ir observando que não somos iguais e que nós temos que fazer a diferença, e a diferença é feita de como nós nos apresentamos e de como nós executamos as funções que nós prontificamos a executar. E nós sabemos assim que, independente da função que nós temos, todas as funções têm muita importância e que não tem nenhuma função que não tem importância. Muitas vezes um jovem fala assim que a matéria não é interessante. Toda a matéria escolar é interessante, é informativa. Então o jovem é que precisa de observar como ele se encontra no seu dia a dia em relação àquelas informações. Então esse esforço nós é que somos responsáveis. A cruz do Santo Grau. Cada espírito humano tem que lembrar assim, que a Terra se encontra numa condição de cinzida pela luz. Um forte invólucro, possibilitando assim que as trevas não saiam. E que todo o mal tem que ser agora colocado de uma maneira que ele fica claro. E na época que nós nos encontramos, é uma época muito mais fácil do que na época em que Jesus esteve. Naquela época, Lúcifer ainda se encontrava solto. Hoje, somente os seguidores de Lúcifer é que atuam. Então, Lúcifer já não atua mais. Então, para nós trabalharmos, para nós posicionarmos, para nós trabalharmos de acordo com a verdade, nós nos encontramos hoje com mais facilidade. E que nós temos que desenvolver uma maneira de vermos onde nós nos encontramos, como nós somos,
Quer dizer, como nós somos como profissional, como nós somos como pai, como nós somos como companheiro, como nós somos na hora que nós alimentamos. Então nós temos que saber em que grau nós nos encontramos. Então, para aqueles ensinos escolares, a criança é avaliada. Então, o professor dá uma determinada nota e o pai vê aquela nota, então fica feliz com aquela nota e fala assim que a criança está indo bem. E quando chega um conhecido, o pai relata, mostra o caderno da criança e mostra a nota que a criança tirou. Então, para aquelas informações, aquela criança foi avaliada de uma maneira que ela está assimilando as informações. Nós, na fase adulta que nós nos encontramos, nós é que temos que fazer uma avaliação de como nós nos encontramos e qual é o procedimento que estamos fazendo para a sequência da nossa ida para a matéria fina. Como é que nós nos encontramos? Como é o tipo de convicção que temos? Então a pessoa acha que num período seguinte, se ela aceita os ensinos, ela então é salva. É uma condição assim de entorpecimento, que é da responsabilidade daqueles que entorpecem e daqueles que permitiram ser entorpecidos. A responsabilidade é dos dois lados. Para toda a época da nossa existência, nós vamos caminhando e sabemos aquilo que nós queremos. Para uma fase seguinte da nossa vida, nós vamos permitindo que outras pessoas fazem a avaliação de como nós somos. Essa referência é bem interessante, porque é uma acomodação. Então, o conhecimento do livro Na Luz da Verdade é um conhecimento que a pessoa tem que esforçar-se e ela é que tem que desenvolver a condição interna da avaliação que ela está fazendo com ela mesma. Quando ouvimos um relato, aquele que está relatando, ele está sempre com uma entonação de como ele se encontra ou como se encontrava numa condição superior. Dificilmente ele faz um relato de como aconteceu realmente aquilo que ele está falando, sempre numa condição de elevar-se. Cada pessoa é que tem que ver como ela faz com ela mesma e qual é a importância que ela está tendo para agora ela fazer um relato como se ela fosse evoluída. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esta condição. Cada um é que tem que ver como ele tem que fazer. E esse procedimento é físico, não é mais ou menos, é verdadeiro. E o esforço a pessoa tem que lembrar assim, que é para benefício dela. E nós temos que lembrarmos que nós irradiamos aquilo que nós somos. Essa irradiação, muitas vezes, o adulto já conhece as normas externas, sociais, as leis externas. Então ele irradia de acordo que ele fica visto pelas leis externas. Mas nós temos que lembrarmos assim, que nós somos de dentro e que os nossos descendentes assimilam aquelas irradiações que nós somos. Então nossos ascendentes vão se comportar conforme somos. Então muitas vezes a gente ouve assim, o pai falar que o filho tem um comportamento assim. Mas quando o adulto tem a possibilidade, ele relata o comportamento dele quando ele se encontra só, é exatamente o comportamento do filho. Então esse adulto, ele conhece as normas sociais. Então ele relata conforme ele burla as normas sociais. Mas o filho não conhece das normas sociais, então o filho comporta como ele é por dentro. A cruz do Santo Grau. Toda época nós recebemos os auxílios, e que mais recentemente nós recebemos os auxílios do Filho de Deus, que porta a cruz da verdade, trazendo o livro Na Luz da Verdade. Portando a cruz da verdade, ele porta a verdade, ele é a verdade. E o livro Na Luz da Verdade é a verdade. Então, quando fala assim, que nós temos que falar a verdade, nós temos que viver de acordo com a verdade, que é diferente do que falar a verdade.
porque não vai trazer nenhuma importância para aquele que ouve. Viver de acordo com a verdade, a pessoa passa a irradiar aquilo que ela é. E a harmonia precisa de um conjunto. Então nós sabemos assim que o instrumento musical, ele tem uma nota, ele tem uma harmonia, ele tem uma frequência. Mas que a harmonia, para que esse instrumento torne-se um instrumento, ele precisa de vários instrumentos. Então nós, na criação, nós precisamos de desenvolver maneiras assim, de fazer a diferença. Não é conviver com todo mundo, nós temos que fazer a diferença. Então o comportamento adequado, o jeito que nós nos comportamos, é que vai fazer com que a verdade apareça. Então os ensinos a pessoa tem que conhecer, porque quando fala assim que ninguém vai ao Pai a não ser através de mim, então quando Jesus disse esta frase, que ninguém vai ao Pai a não ser através dele, quer dizer assim, quando nós conhecemos o livro Na Luz da Verdade, que ele é para toda a criação, nós também vamos abrindo o caminho na matéria fina e nós vamos tendo um aprimoramento, nós vamos ter a oportunidade de voltar para o paraíso. Então a nossa vida não fica sem significação, vai tendo uma significação e cada um é que tem que lembrar a importância que ele tem. Então toda época nós temos que sermos assim, bem cuidadosos. A cruz do Santo Grau é a verdade. O Filho de Deus trouxe a verdade. Ele promana da verdade. O Filho do Homem trouxe a verdade. Aqueles que seguem o livro Na Luz da Verdade estão seguindo a verdade. Tem que lembrar que não é somente ter o livro. E a pessoa tem que ir observando assim. Ele auxilia a pessoa a mudar a norma do tempo e do espaço. Ele auxilia a pessoa a resgatar o ontem, ele auxilia a pessoa a ir resolvendo o que ela precisa de resolver. Com isso, ela vai ficando desimpedida e ela vai tendo aquela condição muito importante de saber o que ela precisa. E tem que ir fazendo uma verificação do 4º mandamento, quando fala-se honrar pai e mãe. Está falando que é muito difícil um pai ser honrado, se ele não tem costume bom, uma mãe ser honrada, se ela se encontra descuidada. Mas nós temos que lembrarmos que nós somos descendentes desses. E qual é o processo que nós estamos fazendo para melhorar a nossa constituição, para que os nossos descendentes então tenham facilidade em cumprir esse mandamento. Então nós temos que lembrarmos assim, conhecer a verdade e viver de acordo com a verdade. O procedimento que nós precisamos de ter para voltar para a pátria do Espírito. E que nós temos que fazer esforço. Do jeito que os animais fazem o esforço para se manterem, nós temos que fazer o esforço para nos mantermos no caminho da luz. Então não é somente ter o conhecimento, tem que ter o movimento. E o movimento é toda a época da nossa existência. Não é mais ou menos, é a vida toda. E a pessoa sabe assim que à medida que vai passando os anos dedicando-se, então ela vai ampliando o seu saber e vai possibilitando que ela fique equilibrada. Tem que lembrar que é todo um conjunto. O Filho de Deus trouxe a esperança, mas hoje a pessoa tem que lembrar que ela tem que ter o conhecimento. E ela tem que ter o conhecimento, depois que ela armazenar esse conhecimento, ela passa a ficar convicto daquilo que ela precisa. Então a convicção vem através do conhecimento. O livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esta condição.